Olá, queridos irmãos, muito boa noite, que a preciosa e pura paz esteja sobre a tua vida. Estou saindo para o culto, mas antes quero deixar uma pequena meditação para os meus queridos irmãos que gostam da preciosa palavra de Deus. Quero falar sobre escatologia. Escatologia é um assunto que hoje as igrejas, os pastores não estão abordando. Certamente tem medo de falar sobre esse assunto. Muitos crentes hoje nem sabem o que é escatologia, porque as grandes lideranças ocultam este assunto. Os pastores, não generalizando, eles ocultam isto dos crentes, dos irmãos. A Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Queremos, nesta hora, falar um pouco sobre escatologia bíblica. Afinal de contas, praticamente 80% das escrituras sagradas falam sobre escatologia bíblica. Muitos de nós crentes não sabemos qual é o primeiro sinal da escatologia. Uma grande parte. É claro que os líderes, os pastores, os que dirigem as igrejas, em parte são culpados sobre isso. Por quê? Porque o povo não estão sendo ensinados sobre esses assuntos. Por isso, por causa disso, hoje, no nosso meio tem pessoas, líderes e até pastores, que estão ensinando que já estamos dentro da grande tribulação. Outros estão dizendo que já estamos dentro do milênio. Uma grande parte está sendo enganado com falsos ensinos. Nós vemos na palavra de Deus duas vindas de Jesus Cristo. A primeira vinda de Jesus Cristo foi há 2000 anos atrás, praticamente. Ele veio com promessa, porque Deus prometeu que da semente da mulher nasceria um, qual pisaria na cabeça da serpente. E quando ele veio para o que era seu. E quem eram os seus? O povo judeu, que continua sendo. Mas vemos no relato da palavra de Deus que os seus não receberam. Está no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o direito de serem chamados filhos. Escatologia bíblica é algo para o futuro. Em toda a Bíblia, está falando sobre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Isaías capítulo 7, verso 14, fala sobre a primeira vinda de Jesus. Parousia, presença dele no meio dos seus. Isso aconteceu. Nós vemos na palavra de Deus as profecias que falavam sobre a primeira vinda de Jesus Cristo aconteceu. Quando diz lá Isaías, capítulo 9, 6, um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isso aconteceu 750 anos depois desta profecia preciosa. Em Belém da Judéia, Jesus Cristo nasceu, a sua primeira parousia, e a Bíblia diz que ele veio para o que eram seus, o povo judeu. Permita-me fazer uma pergunta. A segunda vinda de Jesus Cristo é para quem? É para gentios? Ou é para a igreja? Ou é para judeus? A primeira vinda de Jesus Cristo, parousia, foi para o povo judeu. E a segunda vinda de Jesus Cristo também, ela é exclusivamente para o povo judeu.
Primeira vinda, primeira parousia. Segunda vinda, segunda parousia. Não é para a igreja, é exclusivamente para o povo judeu. É exatamente nesse sentido que há uma confusão muito grande. Para a igreja é harpazo, retirada. Para o povo judeu é parousia, vinda pessoal de Jesus Cristo. Mas vemos na história bíblica os sinais acontecendo, as profecias se cumprindo. Daniel 9:27 ele diz, aliás 9:24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Esta palavra foi exclusiva para Daniel. O anjo disse para ele, 70 semanas estão determinadas para o teu povo e para a tua santa cidade. E é exatamente dentro dessas 70 semanas que vai se cumprir as profecias, os ais e as pragas que estão preditas nas Escrituras Sagradas. 69 semanas já se passaram na profecia. Jesus Cristo se manifestou no final das 69 semanas. Quando ele entrou na cidade de Jerusalém montado num jumentinho, toda a cidade praticamente o saudava dizendo, Hosana, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Era uma conclamação, um reconhecimento público de que ele estava presente. Ele então, uns dias ou meses depois, ele vai passar pelas águas do batismo. Seu primo, João Batista, estava batizando. E quando ele chega até João, João disse para Jesus, é eu que careço ir a ti para ser batizado e tu vens a mim. E Jesus Cristo disse, deixa João, porque assim convém cumprir toda a justiça. E João então o batizou. Quando o Senhor Jesus estava passando pelo batismo, foi ouvida uma voz poderosa dos céus que dizia, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. E foi visto também uma pomba descendo, uma pomba branca descendo dos céus e repousando sobre ele. Ali era a confirmação do Messias, do escolhido, porque Messias significa o ungido. Foi confirmado ali, diante do povo e diante de Deus, que Deus estava ungindo o seu filho para uma grande missão. Jesus foi para o deserto, passou por um teste, depois ele volta e começa a evangelizar. E no meio da sua evangelização, ele formou as bases que seria a sua igreja no tempo futuro. Quando Jesus Cristo estava aqui no tempo dele, ele estava pregando os judeus, ensinando aos judeus o evangelho do reino. Ele estava tratando exclusivamente com o povo judeu. Nós vemos aqui no livro de Mateus, capítulo 24, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que segundo escreveu Mateus, capítulo 24, está falando ali sobre a profecia que iria se cumprir sobre o povo judeu. Mateus 24 não é para a igreja, é exclusivamente para o povo judeu. O que é para a igreja? Para a igreja, Jesus Cristo, então, para a sua própria igreja, ele delegou todo o ensino, toda a doutrina
da palavra de Deus para a sua igreja através do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi o apóstolo primordial, o apóstolo, o qual ele, o Senhor Jesus Cristo, o colocou como líder, como pastor e apóstolo dos gentios. As bases da igreja são os 12 apóstolos. A igreja do Senhor Jesus Cristo, que nasceria depois, que seria inaugurada depois da sua volta para casa. E quem inaugurou a igreja de Jesus? Foi o seu próprio Espírito. Porque Jesus Cristo disse aos seus discípulos, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando eu for, rogarei ao Pai, e Ele vos mandará outro Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece. Ele estará convosco e vos fará lembrar de toda a palavra que eu vos tenho dito. Jesus Cristo disse essas palavras. 40 dias depois, ele se despede dos seus servos, praticamente 500 pessoas, e ele disse para eles, ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eles foram. Muitos desistiram, mas 10 dias depois, quando o Espírito Santo desceu para inaugurar a igreja, só 118 praticamente, porque a Bíblia diz quase 120, o Espírito desceu como um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa. E a Bíblia diz que foram vistas sobre eles línguas repartidas como de fogo. Mistério poderoso. O Espírito Santo veio para comunicar o evangelho da graça exclusivamente ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi o precursor do evangelho da graça. Foi passado a ele por Jesus Cristo o evangelho da graça, porque quando o Senhor Jesus Cristo estava aqui, ele estava pregando o evangelho do reino, exclusivamente para judeus, falando aos judeus, tratando com os judeus, ensinando, instruindo os judeus, mas eles não receberam. Jesus Cristo chegou a dizer para eles, eu vim em nome de meu Pai, não me receberam. Virá outro em seu próprio nome, a esse vocês o receberão. Ele, decepcionado com aquele povo, uma certa ocasião, ele disse, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como uma galinha junto os seus pintinhos e não quiseste. A sua cidade ficará deserta. Isso aconteceu 36, 37 anos depois da sua morte. O general Tito entrou na cidade com milhares e milhares e milhares de seus soldados armados. Pegaram os judeus de surpresa, em tempo de festa certamente, porque a cidade estava cheia. E segundo a história, dizem que mais de 1 milhão de judeus, mulheres e crianças e homens, perderam a sua vida de maneira terrível. Os judeus foram dispersos para o mundo inteiro. Mas na profecia diz que ele, Deus, vai reuni-los de volta. E teria uma profecia para se cumprir. E dentro desta profecia, que quero dizer agora, vai começar a profecia do último tempo. Isaías, capítulo 66 e o verso 8. Poderia nascer uma nação em um só dia? Esteve Sião com dores de parto e já deu à luz aos seus filhos. Isto se cumpriu no ano de 1948. Em 1947,
29 de novembro de 1947, acredito que a semente foi plantada. E em 1948, 14 de maio de 1948, a semente brotou. Deste tempo em diante, seria, pelo que penso, contada a última geração de judeus. E dentro desta última geração de judeus, coisas poderosas estão para acontecer. E pelo que pensamos, uma geração pode durar 70, 80 anos. Pelo que penso, não vou afirmar. Dentro de 70, aliás, dentro de 80 anos, porque nós já estamos na última geração com 74 anos de vida. Não tem muito tempo para acontecer o maior dos sinais. E o maior dos sinais é o arrebatamento da igreja. É o primeiro sinal escatológico, bíblico. E é exatamente sobre isso que os pastores não estão pregando, não estão ensinando. Eles parece que estão com medo. Não explica Jeremias, Ezequiel, Isaías e Apocalipse de maneira detalhada para o povo. E o povo está carente de ouvir esses ensinos. Muitos não sabem nem o que significa escatologia. Eu gosto desse assunto. Não sou perito nisso, mas gosto de falar sobre isso. Primeiro sinal escatológico, o arrebatamento da igreja, que trará um caos terrível e tremendo no mundo. Mas para a igreja é um encontro glorioso. No arrebatamento não é Jesus que vem, é a igreja que vai. Ele apenas sairá do seu lugar para receber a sua preciosa e amada igreja, a sua preciosa noiva, nos ares. O arrebatamento da igreja já está codificado lá no livro de Gênesis capítulo 24. Ali é uma tipologia. Abraão é um tipo de Deus. Isaac é um tipo de Cristo. Eliezer é um tipo do Espírito Santo. A tropa de 9 camelos que ele levou, em cada camelo, joia. No momento em que a noiva disse, irei, quando alguém da sua família lhe disse, irás tu com esse moço? E ela disse, irei. Naquele exato momento, ela recebeu 9 tipos de presentes. É um tipo dos dons do Espírito Santo. E daquele momento em diante, ela começou a seguir de volta para a casa de Abraão, junta com Eliezer. E o trabalho de Eliezer era cuidar, proteger, guardá-la e alimentá-la. O trabalho do Espírito Santo para com a igreja no mundo hoje é dirigir, guardar, cuidar, alimentar, proteger, animar a igreja, porque a vocação dele é entregar a igreja para Jesus Cristo nos ares. Para Israel é parousia, presença, e já aconteceu a primeira parousia há 2000 anos atrás. A segunda parousia não é para o mundo e também não é para a igreja, é exclusivamente para o povo judeu. Porque a igreja estará voltando com Jesus Cristo quando ele estiver vindo em sua segunda parousia. Na primeira parousia ele veio como um cordeiro e foi para a cruz como um cordeiro mudo, vilipendiado, xingado, blasfemado. Mas na sua segunda parousia ele não vem mais como um cordeiro, ele vem como um leão. E um leão nervoso. Ele vem tomar as rédeas do mundo.
Ele vem julgar as nações. Ele vem julgar as 12 tribos de Israel junto com seus apóstolos. E ele virá para colocar as coisas nos lugares. Em sua segunda parousia. Para a igreja é harpazo, não é ele que vem, é a igreja que vai. Porque no momento em que a trombeta de Deus acontecer, o Espírito Santo, com toda certeza, será levado, será arrebatado. Mas ele não irá sozinho, porque a igreja está unida a ele. A igreja está unida a ele. Quando eu estou falando igreja, eu não estou dizendo o nome da minha igreja ou da sua. É a igreja do último tempo, a igreja que viveu na doutrina dos apóstolos, na doutrina de Cristo e na doutrina dos apóstolos. A igreja de hoje, ela não está baseada na doutrina dos pastores hoje, não está baseada na doutrina dos supostos apóstolos de hoje. Não, ela está baseada em Cristo, que é a pedra fundamental, e também na doutrina dos apóstolos. Em especial, a doutrina do apóstolo Paulo. Leia lá. 2 de Coríntios, capítulo 1, verso 50 em diante. Foi dada por Deus ao apóstolo Paulo a palavra de ensino para jovens, adultos, crianças, para a família. Eu quero parar por aqui. Mas olha só, queridos, vou correr e deixar esses sinais bíblicos para vocês. Primeiro sinal, arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento, haverá a guerra, a conclusão da guerra de Gog e Magog, em Ezequiel 37 e 38. Rússia, Síria, Líbia, Turquia, Irã e outras invadirão Israel, e Deus os abaterá os soldados no deserto de Israel. E logo após o arrebatamento, 2 testemunhas virão da parte de Deus para pregar o evangelho do reino para o povo judeu. Logo após o arrebatamento, será assinalados por Deus 144 mil judeus solteiros, 12 mil de cada tribo do povo judeu, e serão projetados para o mundo para pregar o evangelho do reino também, porque o evangelho da graça nesse tempo já está cessado. Na descida do Espírito Santo foi confirmado por Deus a pregação do evangelho da graça, e no arrebatamento da igreja é confirmado por Deus o fechamento do tempo do evangelho da graça. E voltará a ser pregado o evangelho do reino. Jesus Cristo disse: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então o verá o fim. Muitos de nós hoje pensamos que a igreja precisa avançar a terra toda para Jesus Cristo vir. Não, não é necessário. Muitos de nós pensamos, crentes, que para Jesus Cristo vir, toda a nossa família precisa ter um concerto com Ele. É claro que precisa, mas não será necessário para que Jesus Cristo arrebate a igreja, porque o arrebatamento é iminente. Quem pregará o evangelho do reino em toda a terra não será a igreja. Ainda que Jesus Cristo disse aos seus discípulos: ser-me-eis as minhas testemunhas, Samaria, Judeia e até os confins da terra. E Jesus Cristo também disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo. Mas não necessariamente a igreja cumprirá tudo isso, porque esse cumprimento será para os 144 mil judeus, e depois que eles terminarem o seu ministério,
3 anjos vão pregar por último. Porque em toda a história, em todo o tempo, Deus sempre esperou e quis que os seres humanos se voltassem para Ele. É exatamente por isso a pregação do Evangelho do Reino e a pregação do Evangelho da Graça. Evangelho do Reino é para judeus. Quem tomará as rédeas do mundo será os judeus, porque a Bíblia diz que Deus porá os judeus por cabeça deste mundo e não por cauda. A igreja, é claro que estará aqui também no milênio, mas ela estará glorificada ao lado de Jesus Cristo. Tem mais sinais, mas para não ficar muito longo, eu quero parar por aqui. Graça e paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus seja sobre a tua vida e sobre toda a sua família. Que Deus vos abençoe abundantemente.